coordenando a mocidade e, de certa forma, participamos da organização desse seminário. Uma alegria recebê-los, receber uma discussão tão importante. Para preparar nosso ambiente, acho que a gente preparou uma leitura inicial da Palavra de Vida Eterna. A Pri, que também é da mocidade, vai ler uma mensagem que a gente abriu ao acaso aqui. Depois nós vamos fazer a prece. Boa tarde, gente. Como o Dani falou, é do livro Palavras de Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós abrimos na mensagem de número 115, cujo título é Com Firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurro grosso dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só, perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão, mais tarde, ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Então vamos fazer a nossa prece, elevar o pensamento até Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para mais uma tarde de estudos, de aprendizados e ao mesmo tempo de purificação das nossas energias, de tranquilidade, que nós possamos nos concentrar aqui para que nós possamos absorver o conhecimento e ficar em paz. Vamos pedir que os mentores possam auxiliar a nossa palestrante para que ela possa transmitir o seu conhecimento, do seu estudo, do seu trabalho e que cada um de nós possa sair daqui fortalecido, revigorado para os nossos desafios do dia a dia. Que assim seja. Nós gostaríamos de agradecer muito o Adriano, a Roseli, o Geraldo, o Dr. Marco Antônio e a Maria Cristina, que juntos comigo e com o Daniel preparamos esse seminário com tanto carinho para vocês. Tivemos a honra de ter a senhora Clara com a gente aqui e eu vou só dar uma organizada de como vai ser o nosso seminário hoje e depois eu vou pedir para o Dr. Marco Antônio apresentar a nossa palestrante da tarde. Então, inicialmente, a gente vai ter mais ou menos 1h30 de palestra. Em seguida, a gente vai ter um intervalo, que a gente poderá ir ao banheiro, tomar um lanchinho. Depois a gente vai retornar. A gente vai fazer um intervalinho de uns 20 minutos, né? E depois a gente vai retornar e fazer mais
seminário. Durante o intervalo, quem tiver perguntas, lá embaixo tem ali perto da caixinha de vibrações uns papeizinhos que vocês podem escrever as perguntas, algumas dúvidas e entregar ou para mim ou para o Daniel, que aí depois, em seguida, a gente vai fazer uma meia hora de perguntas e de discussões sobre os temas, tá? E em seguida, mais ou menos das 17 até as 17h30, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos dos livros que estão já disponíveis lá na livraria, que é Apelo aos Pais e Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência. Tá bom? Então eu convido o Dr. Marco Antônio para apresentar. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Nem é sempre que a gente tem uma oportunidade, não é, de estarmos reunidos para discutirmos temas tão atuais. Uma das grandes dificuldades do Espiritismo é manter o seu conteúdo doutrinário íntegro e, ao mesmo tempo, estar ao lado das mudanças da sociedade. Não é tão simples fazer esse link entre os conhecimentos kardecianos e dos Espíritos como uma terceira revelação das leis de Deus. Então, ao comentarmos a doutrina espírita, estamos ligados diretamente ao nosso Pai, na sua filosofia, no ideal em que Ele trouxe para todos nós. Então, a lei de harmonia, a lei de ação e reação, que guia os nossos destinos, determinismo e livre-arbítrio, são temas que nós vemos profundos em todas as áreas. E, ao mesmo tempo, a sociedade, em sua mudança, em sua agitação, em suas situações, às vezes, em que nós nos chocamos com as notícias que nos chegam, os fatos que nos chegam, e logo nós corremos na doutrina para buscar aquelas explicações, aqueles conteúdos que possam nos dar um embasamento, ainda mais na juventude, não é? Ainda mais na mocidade, os apelos da vida, as situações de convivência com nossos irmãos, jovens como nós, e que nos apontam caminhos que nós ficamos em dúvida se esses caminhos nos trarão felicidade ou não, se isso conturbará a nossa evolução espiritual. Então, situações difíceis, como essa que nós temos visto sobre o suicídio hoje, é um processo que as casas espíritas precisam abrir-se para a discussão. Porque, sem dúvida, o Espiritismo tem um conteúdo enorme para ajudar as famílias que estão envolvidas nessa situação. Então, é uma honra para nós trazermos nossa irmã Clara Lila aqui conosco. Vou fazer uma pequena apresentação. Nossa irmã Clara Lila, pedagoga, mestre de ensino e aprendizagem pelas universidades da PUC do Rio de Janeiro e Brasília, professora universitária, trabalhadora da Casa Espírita na área da criança, da evangelização e dos jovens. Então, nós temos profissionais do conteúdo acadêmico e temos profissionais de um conteúdo mais prático. A nossa irmã Clara reúne conhecimento nessas duas áreas, tendo trabalhado muitos anos ligados a isso, e também a coordenação em Brasília, junto à FEB, nos cursos de estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós vemos que nosso irmão poderá nos ajudar muito, porque conhece todos os níveis, desde a Casa Espírita até o nível federativo, não é? As dificuldades de todos esses níveis e a necessidade deles estarem integrados, trazendo essa mensagem de orientação, renovação e esperança para todos nós. Em primeiro lugar, o objetivo maior era, sem dúvida, os jovens, as famílias que estão vivenciando toda essa situação, e ajudar a Casa Espírita a pensar no seu papel, não só os jovens, as famílias, mas ajudar também a Casa Espírita a pensar no seu papel de promoção do conhecimento, de interdisciplinariedade dos vários saberes, como nos aponta nosso irmão Edgar Morin no livro Educação para o Futuro, não é? Nas suas reflexões, ele diz que a sociedade precisa buscar espaços onde esses conhecimentos transdisciplinares possam se unir e ajudar a sociedade. O que é o Centro Espírita, se não esse espaço de convivência dos saberes, de troca dos nossos ideais, das nossas programações
espirituais, que cada um veio com a sua programação pessoal, a Casa Espírita como um ponto geográfico desse encontro de todas as pessoas, e orientação nos temas modernos, para que a gente possa aliar o conhecimento já tradicional, trazido pelos espíritos da codificação, a nossa convivência do dia a dia, o que não é nada simples. Como controlar nosso obsessor da vida atual? Esse não existia na vida passada, não é? Ninguém pode dizer que não consegue controlar o seu obsessor. Ele domina a sua vida, põe toda a sua programação, diz para você o que você deve fazer ou não, acorda você, diz a hora do seu remédio, diz a hora de tudo que você faz. Então, se o obsessor da vida presente não pode ser justificado da vida passada, porque ele não existia. Então, essas modernidades, como trabalhar com elas? Como limitar o uso do acesso dos nossos filhos a esse instrumento que foi criado para nos trazer ajuda, orientação, mas pode nos trazer. Então, espero que todas essas questões sejam trazidas para a nossa irmã Clara, para que nós possamos discutir todos esses assuntos nessa tarde em que nós passaremos aqui. Muito obrigado pela sua presença, do pessoal de apoio do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Estivemos com Paulo na terça-feira e agora nossas irmãs aqui presentes, o qual agradecemos muito também. Muito obrigado. Queríamos agradecer o carinho com que fomos recebidos. Não falem a palavra honra, que é um pouco de exagero. Esse é um tema extremamente delicado, é um tema que, às vezes, certas questões nos tocam profundamente, e posso garantir que levamos muitos anos para chegarmos até aqui. Nós gostamos de contar uma pequena história quando nos interessamos por essa questão do suicídio infantil. Foi a partir de 2005, estávamos na federação lá em Brasília e escrevíamos para o Reformador, fazemos isso até hoje. E um companheiro veio conversar conosco sobre os índices altíssimos que já existiam em 2005 e se não queríamos fazer alguma coisa nesse sentido. E eu disse, não, acho um assunto bastante interessante, vamos colocar. Na época era o Altivo Ferreira, o editor que todos aqui em São Paulo devem conhecer, já desencarnou há algum tempo, grande amigo, ele da Guimar, a sua esposa, também falecida. E ele disse, será, Clara, será que isso vai dar certo? Né? E eu disse, não, vamos colocar. O Reformador, apesar de ser a revista mais antiga espírita do Brasil, ainda não havia falado nada sobre essa questão. Então foi em 2005, no mês de agosto, que nós conseguimos publicar um artigo sobre o suicídio da infância e da adolescência. Aí o que é que aconteceu? Eu contei lá no UEF, acho que contei, porque tudo isso foi muito importante para nós, na medida em que começamos a perceber que para elaborarmos um trabalho dessa natureza, teríamos que nos preparar espiritualmente, porque senão não conseguiríamos. Como já estamos na mediunidade há muitas décadas, isso, sem sombra de dúvida, nos ajudou muito. Tanto que nós, atualmente, achamos que todos aqueles que trabalham com crianças e jovens deveriam aprender ou deveriam estudar mais profundamente a ciência espírita, para entendermos as complexidades que estamos atualmente observando em função daqueles que chegam na casa espírita e que precisam ser amparados. Então aconteceu uma história interessante, conforme esse companheiro ia enviando, né, as orientações, as informações que tinham sido publicadas pela Organização Mundial da Saúde, nós íamos imprimindo material lá na nossa casa
Ele nos passava pela internet e de repente começamos a passar a mão. Começamos a ter evidências, coisa que não era comum, não temos esse tipo de faculdade. Começamos a ter evidências de crianças se suicidando, adolescentes se suicidando. E isso começou a nos marcar profundamente. E aí eu parei, comecei a orar, pedi ajuda, inclusive a Dona Ivone Pereira, né? Eu tenho um carinho muito grande, por isso hoje nós chamamos ela carinhosamente de Dona Ivone Pereira. E eu disse a ela, isso é importante que se faça, nos ajude. Porque se realmente tiver alguma repercussão, chegarmos a atingir algum bom objetivo nesse sentido, nós precisamos ser fortalecidos para isso. Eu passei 10 dias sem conseguir pegar naquele material. Foram precisos 10 dias até que, não sei o que ocorreu, né? Se durante o desdobramento do sono, houve orientações, conselhos, ajuda, amparo, e assim começou esse trabalho. Nós tínhamos uma filha que faleceu esse ano, em 29 de junho, que tinha esclerose múltipla, e resolvemos vir para São Paulo para podermos cuidar melhor dela. E ficamos em Campinas, chegamos em Campinas, tínhamos uma irmã morando em Campinas, e começamos a nos interessar, já conhecíamos pessoas de longa data, a Deise, a Dima, que foi coordenadora da evangelização do SEAC, isso há 40, 45 anos, porque inclusive trabalhamos em seminários, saímos do Rio de Janeiro, ainda não estávamos em Brasília, para fazer seminário aqui em Campinas, nós e alguns companheiros. E aí conhecemos no SEAC um grupo maravilhoso, 2 pessoas estão aqui hoje para nos ajudar, né? Um grupo maravilhoso que se interessou por esse tema e começamos a trabalhar com eles mensalmente até que esse livro foi elaborado. Não tínhamos ideia de que nós iríamos fazer também um livro sobre isso. Então, olha quanta coisa aconteceu para que realmente pudéssemos atingir esse objetivo. Esse trabalho é nosso? Não. Esse trabalho não é nosso. Esse trabalho é dos Espíritos, queridos, amados, nossos mentores, é de todo este grupo que esteve conosco mensalmente, conversando sobre os problemas que começavam a aparecer lá no SEAC. Os pais nos procuravam pedindo ajuda e nós não tínhamos feito propaganda nenhuma sobre isso. Como é que é? Quer dizer, como é que as coisas ocorrem dessa forma tão espontânea? Hein? É preciso que nós estejamos mais sintonizados com a espiritualidade para podermos realmente enfrentar problemas que estamos enfrentando, extremamente difíceis, com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos netos, com todos aqueles que estão ao nosso lado e que são ainda pequeninos, são espíritos que retornam com muitas dificuldades, muitos compromissos do ponto de vista espiritual. Espíritos que precisam efetivamente de amparo. Então nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que começar a avaliar melhor essas questões e trazê-los mais para a casa espírita. Estamos com as salas de aula da evangelização vazias, na maioria das casas espíritas. O exterior está muito melhor do que nós. Outros países com brasileiros espíritas, nós temos contato com eles, inclusive eles nos ajudaram neste livro. O prefácio é de uma pessoa que mora na Inglaterra, porque a ideia é realmente levá-lo também para o exterior, pois lá eles estão muito melhor do que nós. Que isso? A evangelização, que inclusive na década de 70, né, nós todos sabemos que foi
anunciada uma campanha permanente. A Federação Espírita Brasileira, ela teve esse cuidado de fazer com que pudesse ser difundido pelo Brasil todo, e também por alguns países naquela época já havia um certo intercâmbio, então tínhamos essa possibilidade também de ajudarmos o exterior, o estrangeiro. Nós temos que trazer as crianças, sabermos dialogar com elas exatamente para que elas sejam formadas com esse sentimento religioso fundamental para a formação do homem de bem. Então, nesse início nós gostaríamos de ler um pequeno trecho. Todos já devem conhecer, mas é bom que possamos lembrar desse trecho que foi publicado em Obras Póstumas. Ele tem como título Regeneração da Humanidade. É um texto elaborado por Kardec. É o preâmbulo, logo no início do livro, em que nós vamos colocar algumas considerações de Kardec com base em duas mensagens que foram recebidas no dia 25 de abril de 1866 por dois espíritos, por meio de duas médiuns, que evidentemente não trabalharam juntas, mas separadamente. Ele então recebeu as duas mensagens muito interessantes, que faziam previsões sobre o que estaria acontecendo nos dias de hoje. E muitos companheiros espíritas talvez tenham deixado passar, né? Diz assim, vou ler um trecho pequeno, depois, por favor, aqueles que tiverem interesse, leiam Regeneração da Humanidade. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Está aqui, Allan Kardec. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, a elaboração, isso nós falamos inclusive lá no EFA, a elaboração desse livro está atrasada. Está atrasada. Há quantos anos foi elaborado Memórias de um Suicida? Nós tínhamos que ter nos dado, né, conta do que Kardec falou como alerta, exatamente para que pudéssemos, e talvez, né, pudéssemos inclusive nós evangelizadores, porque ainda somos evangelizadores, apesar de outras atividades que fazemos na Casa Espírita. Somos evangelizadores até hoje, há quase 50 anos. Então, realmente percebemos que alguma coisa está ocorrendo no movimento espírita, e isso parece que está se perdendo. Todas as conquistas obtidas ao longo de tantos e tantos anos, os sacrifícios dos nossos irmãos que já partiram, já retornaram para a espiritualidade e que aqui deixaram tantos e tantos exemplos. O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Olha o que está acontecendo. Quer dizer, espíritos que, infelizmente, por vários fatores, nós vamos falar sobre alguns desses fatores, ou talvez quase todos, né, tentam novamente se suicidar. As tentativas são sempre maiores, evidentemente, que os índices dos suicídios propriamente ditos. Então, conhecemos alguns, a
acompanhamos até o final, inclusive, né? Algumas histórias, algumas narrativas de experiências foram publicadas e nós acompanhamos pessoalmente. Então foram várias tentativas, na terceira, na quarta, conseguimos matar. E chegamos próximos a eles, conversamos com eles, demos conselhos. Alguns muito pobres do ponto de vista material, outros já em condições bem melhores. Alguns vivendo lá no exterior. Tem uma história aqui que é passada em Portugal, família de brasileiros. Coisas incríveis, não é? Então, essas considerações que colocamos neste início é para que realmente possamos refletir sobre a seriedade. Estamos perdendo tempo, minha gente. Desculpe falar assim, sem saber o quanto, né, trabalham intensamente e com devoção, porque sabemos que nós, trabalhadores espíritas, realmente somos devotados à causa espírita. E temos consciência do que tudo isso significa para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Na casa espírita, na nossa família, enfim, no nosso círculo de amizades. Então não falem em honra, vou falar de novo. A honra é de todos nós, e vamos, né? Aí eu brinco, porque eu brinquei nos meus netos, menos, eles falam assim, como dizendo que a gente enaltece, oh, que maravilha, que... nada disso, né? Isso não é para enaltecer, isso é para nos entristecermos, na realidade. Mas não fica triste, não tem jeito. Não tem jeito. Porque será que estamos falhando? Será que estamos realmente falhando? Todas as mensagens que nos são oferecidas pelo alto, as consolações, os alertas, nós estamos nos deixando embrutecer por essa sociedade que está aí? Não pode ser. Não pode ser, minha gente. Vamos fazer um trabalho mais efetivo nesse sentido. Ah, mas eu só posso me dedicar tanto tempo, poucas horas, poucos minutos. Não importa. O importante é a intenção. Não é assim que os Espíritos falam conosco? A sua intenção é boa? É. Então, por pouco que o tempo seja, nós vamos trabalhar em benefício dessa causa, que é a de levarmos o Evangelho para as nossas crianças. A nossa companheira querida e amada irmã Flau, que é uma das coordenadoras, ao lado tem a outra coordenadora, Regina, mas a Flau, ela vai fazer, depois do intervalo também, né? Ela vai se dirigir a vocês, em que ela vai levantar umas questões muito interessantes. Vamos começar falando também, nós elaboramos depois da apresentação que seria a introdução, reflexões sobre o sofrimento. Aí achamos que poderíamos começar como se também fosse uma mensagem inicial para nós, antes de começarmos a passar os slides. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, que todos nós já lemos, já relemos, já estudamos, mas sempre é bom relembrar. Também destacamos um trecho que vai servir para nós como uma fundamentação maior sobre o que vamos falar, né, a seguir. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém, sentir-se ditoso por sofrer? Porque na introdução do livro a gente vai trabalhar as reflexões sobre o sofrimento.
o sentido do sofrimento, que nós espíritas já sabemos, mas é sempre bom, não é, analisar sobre isso. Vou repetir. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia ao adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. E aqui no último trecho que diz: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós tivemos uma certa dificuldade na elaboração do livro quanto às bibliografias, né? Quanto às obras que poderiam nos trazer alguma orientação. Porque, por exemplo, no capítulo, eu vou falar rapidamente sobre o livro, assim, pulando um pouco, porque alguns slides vão detalhar mais determinados conceitos, determinadas questões. No capítulo 5, por exemplo, implicações espirituais. O que é que acontece com a criança que se suicida? E agora? Não tem nada na literatura espírita que fale sobre isso. Tem Memórias do Suicida, o que acontece com os adultos. Mas crianças, adolescentes, não tem nada. Então nós tivemos que procurar e, ao mesmo tempo, nós tivemos que fazer uma análise daquilo que os espíritos, trabalhamos evidentemente com espíritos idôneos, a começar pelas obras básicas. Trabalhamos muito no Céu e o Inferno, né? Nas análises, por exemplo, que fizemos das experiências que foram narradas. Porque não adianta, você poderia até colocar as experiências, mas e daí? Você precisa observar o perfil daquela criança, daquele adolescente, por que ela teria, né, procurado esta solução, ou tomado esta decisão, melhor falando. Então, essas implicações espirituais, isso é uma dor enorme que certamente o espírito sente. Porque o que o suicida, a única coisa que os identifica iguais, né, seria o momento em que eles se suicidam, todos eles, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, e verifica que na realidade o nada não existe. É a decepção. Eu não morri, eu continuo vivo. Nesse momento, é o único momento em que eles estão lado a lado. Porque cada caso é um caso. Nós temos que avaliar o porquê que as pessoas procuram o suicídio. Essa libertação que elas acham que irá acontecer.
e que elas vão, então, né, diminuir o seu sofrimento. Então, foi difícil esse capítulo 5, mas nós conseguimos chegar a uma conclusão. Não vou contar para vocês lerem, não. Aí vocês vão ter que procurar no livro. Nós chegamos a uma conclusão graças aos espíritos André Luiz, Bezerra de Menezes, a própria Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, que nos ajudou bastante nesse livro. Nós, inclusive alguns clássicos da Joana de Ângeles, por exemplo. Eu vou contar uma historinha, eu gosto muito de contar historinhas porque a gente mostra para vocês que tudo foi programado devidamente. Então todos nós somos responsáveis. Todos nós estamos compromissados. Estar aqui hoje não é por acaso com vocês. O César acabou de dizer, Clara, aqui em Perdizes é onde tem o maior número de espíritas e não sei o que das coisas. Opa, que bom! Eu não sabia. Nós somos muito amigos, eu, ele e Célia. Trabalhamos juntos durante muitos anos em Brasília. E também continuamos a trabalhar aqui em São Paulo. Então, esse comprometimento tem que ser de nós todos. Não adianta a gente sair daqui, que bom, né? Falou isso, falou aquilo, então não falou, mas aí eu vou procurar no livro para ver se eu encontro, né, uma resposta, etc. e tal. Não. Nós temos que sair daqui convictos de que precisamos fazer alguma coisa. Então começa por aí. Então eu vou contar a historinha, rapidinho. De certa feita, a Marta Antunes, que o nosso companheiro ali conhece, chegou para mim e disse assim, Clara, vamos lá no aeroporto para pegar o Divaldo. Isso já vai fazer para mais de 30 anos, minha gente. Vamos pegar o Divaldo lá no aeroporto. Tá. Amém. Aí, fomos nós, eu e ela, quando chegamos lá no aeroporto, vem o Divaldo e diz assim para mim, Joana quer falar com você. Imagina, Joana, de pronto. Lá vem, né? Lá vem puxão de orelha. Aí eu fiquei quieta, né? Coloquei no meu lugar, coisa e tal. Isso já fazia quase 40, sei lá, já perdi a data. Aí eu sentei, ele sentou no banco do carona e eu sentei no banco de trás. E aí ele começou a falar, era a Joana falando. Nós tínhamos um problema, na época, de um menino que começamos a criar alguns anos atrás. Nós trabalhamos em 2 instituições de crianças, lá no Rio de Janeiro. Uma delas foi fundada em 1919. E realmente éramos muito ligados a essas crianças. E algumas delas, inclusive, até contamos para o nosso companheiro, ficaram conosco até a idade adulta. Nós tiramos da instituição, a instituição mudou a política de atendimento e aí levamos elas para a nossa casa e assim, né? Tudo isso fez com que a gente tivesse a oportunidade de observarmos essas criaturas para podermos ajudá-las cada vez mais. E aí, o que aconteceu com uma delas? Quando tinha uns 15, 16 anos, tia, quero ir embora. Digo, para onde é que você vai? Eu quero voltar para o Rio. Estávamos em Brasília. Meu filho, como é que você vai voltar agora para o Rio? Todos estudando muito bem, todos já, né, se encaminhando para a idade adulta, porque já eram adolescentes, e eram pequenos. E aí ele foi para o Rio de Janeiro e se envolveu. Eu levei, entreguei para o pai, ele não tinha mãe. Entreguei para o pai, no Morro da Usina, lá fui eu para o Morro da Usina, subi lá, cheguei lá, o pai ficou bravo, aquela coisa toda, eu disse, olha, está aqui seu filho. Fui lá no juizado de menores, dei baixa em toda a papelada, porque é uma burocracia até para você ter o filho. É uma burocracia que só Deus sabe. Tive que dar baixa,
com o juiz lá no... Tá bom, aí vamos lá no Morro da Usina, deixamos o menino lá, o pai... O menino se envolveu com um grupo de marginais no Rio de Janeiro. Porque eu tinha dito a ele, ele me criou tanto problema lá em Brasília, mas tanto problema, ele fazia pequenos roubos, quando ele dentro de casa parecia um anjinho barroco, né? Era de uma docilidade extraordinária, passava a porta, era um espírito terrível, terrível. E começava a roubar coisas. Aí eu lá na FEB, o pessoal, dona Clara, estão chamando a senhora o segurança do Carrefour. Minha gente, a gente passa por tudo isso, né? O segurança do Carrefour. Lá, sim senhor, o que foi que eu... Ah, o Luiz Fernando está aqui, né? E a senhora tem que vir aqui pegá-lo. Eu digo, mas o que aconteceu? Ele roubou isso, roubou aquilo, roubou lá e aí. Era como daqui, sei lá, eu não conheço muito São Paulo, né? Mas era longe, lá e aí. Aí o que a Joana, a preocupação da Joana era a seguinte, naquela semana eu estava trabalhando, eu trabalhava junto ao Ministério da Educação, sempre foi a nossa área, além da universidade, a gente também trabalhou muito com o pessoal da educação. Aí ele me liga para dizer assim, tia, eu estou voltando. Eu digo, como é que é? Você está voltando como? Eu não autorizei você voltar. Não, tia, mas eu estou pronto, eu vou voltar. E como é que você está voltando? Na boleia de um caminhão. Eu digo, na boleia de um caminhão, mas como? Não, tia, pode ficar tranquila, eu vou passar por São Paulo, olha, e de São Paulo vou para Brasília. Eu fiquei apavorada, por isso é que Joana ia falar comigo. Porque nessa altura eu não sabia nem o que eu ia fazer da vida. Digo, mas como? Aí eu parei, fiz uma prece, digo, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Quando o Edivaldo chegou no dia seguinte, e aí Joana me disse assim, Clara, ela me disse tudo, me deu tudo, né? Ele assaltou com um grupo de criminosos, armados, e ele está fugindo da polícia, ele vem realmente na boleia do caminhão. Aí ela disse assim, você deixa que ele volte da mesma maneira para o Rio de Janeiro. Aí eu disse para ela assim, a senhora me desculpe. E falei para ela, a senhora me desculpe, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou levar, eu pessoalmente, vou levar o homem comigo. E foi o que eu fiz. Mas deixa estar, eu estou falando em Joana porque me lembrei dela quando falei no sofrimento. Eu disse, mas não é possível, disse para ela. A gente tem tanto carinho por essas crianças, por esses espíritos que nós acolhemos. Por que eles fazem isso? E ela me respondeu, nunca mais esqueci. Todos nós já sabemos, mas é sempre bom lembrar de palavras que a própria Joana teria, né, comentado, teria transmitido para nós. Espíritos viciosos só aprenderão pelo sofrimento. Nunca mais esqueci isso. E me emociono quando eu escuto falar. Espíritos viciosos só aprenderão pelo sofrimento. Então está na hora de fazermos coisas mais efetivas em relação às nossas crianças. Não dá mais para deixá-las fora do centro espírita, desde a mais tenra idade, senão não vamos ajudar esses espíritos. Eles vieram para a nossa casa com 10 anos, 11 anos, 12 anos, nenhum deles veio com meses. O abrigo, pelo menos na época em que passamos por lá, não recebia crianças de colo ainda. Depois, mais tarde, até agora há pouco tempo, o trabalho de creche. Então, Joana, ela realmente nos orientou nesse sentido. Quando ele chegou, esse é um outro ponto, para nós vermos que a espiritualidade está absolutamente atenta por tudo aquilo que fizermos de bom. É impressionante, nada nos falta. No momento em que realmente nos colocamos à disposição para o bem dessa forma, porque nós temos que nos sacrificar, não há outra maneira,
temos que renunciar a algumas coisas, sem sombra de dúvida. É claro que aqueles que possam fazer isso, aconselhamos que façam. Quando ele chegou, que bateu a porta do nosso apartamento em Brasília, a sensação que eu tinha é que estava entrando um espírito de luz. Quer dizer, não era ele, era uma pleiade de espíritos maravilhosos que estavam amparando aquela criatura. E a história termina, ela não termina aí não. Eu o levei de volta para casa, entreguei para o pai brigou com ele foi preso, ficou 2 anos numa penitenciária. Quer dizer, Joana me deu essa orientação, como dizendo, não faça além disso. Porque se fizer além, você vai prejudicá-lo. E de certa feita, nós voltamos a morar no Rio de Janeiro. E estou eu em frente ao abrigo de carro com o meu neto, já um adulto, né? E eu vejo aquele tia, era ele. Completamente com problemas, né? Desdentado, com um rosto. E fomos então começando a ajudá-lo. E olha que coisa incrível. Uma pessoa muito querida, uma moça se apaixona por ele. Legal. Melhor coisa que aconteceu para ele. Que coisa extraordinária! Olha como é que a espiritualidade atua. Dá vontade até de chorar, né? Se casaram. Os pais dessa moça tinham uma lanchonete lá numa cidade do Nordeste. Foram para o Nordeste e tiveram uma filha. Olha só. Quer dizer, quem foi esse espírito? Esse espírito foi terrível. Esses espíritos que trazem nas suas reencarnações essas histórias do passado precisam ser amparados, precisam ser ajudados, sem sombra de dúvida. Não tenho, né? Vamos lá para os nossos... Vocês não se surpreendam não, mas de vez em quando a gente para falar umas historinhas porque elas são verdadeiras. É uma delícia ouvir. É, que bom, porque exatamente nos mostra, né, que nós podemos fazer isso e termos a ajuda necessária. Pode passar? Pode passar, Pena. Pode continuar, aqui é o título, né? Comportamento suicida, pode continuar. A visão reencarnacionista proporciona uma dimensão mais ampla e profunda das características psicológicas do ser, que compõe um quadro teórico de como entender a criança em seu crescimento e aclara os conceitos a serem utilizados na explicação de certos fenômenos espirituais. Que fenômenos espirituais seriam esses? O que vocês acham que seriam esses fenômenos espirituais? Vamos ver, vamos pensar ali, a gente já vai em... Percepções mediúnicas? Fala um pouquinho mais. Percepções mediúnicas? Percepções mediúnicas. Mesmo considerando o esquecimento do passado, nós sabemos que permanecem lembranças dentro de nós, não permanecem? E essas lembranças muitas vezes serão vistas no momento do sono, quando nós sonhamos, talvez com existências passadas, situações, algumas até traumáticas, né? De testemunhos extremamente difíceis que passamos. Isso fica dentro de nós, sem sombra de dúvida. E o que vai acontecer? No momento em que esses fenômenos ocorrem, nós atraímos espíritos bons ou maus, dependendo da situação,
dependendo das circunstâncias. Então, é o que acontece com a criança. O que isso significa? Que, na realidade, nós temos que avaliar, analisar o desenvolvimento infantil a partir dessa dimensão espiritual. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. E nós não utilizamos isso. Nós falamos muito que nós espíritas é assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós temos todos os recursos, todos os instrumentos, todas as orientações, chamadas, alertas, lições, mensagens e por aí vai. E não conseguimos utilizar nada disso num momento de desespero, num momento de enorme sofrimento. Parece que nada escutamos, nada aprendemos. Então, nós temos que avaliar a criança. Vamos passando. Aqui tem uma questão. Não, essa questão já passou. Podemos continuar, por favor. A criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida. Tranquilo. Então, nós já estamos falando do desenvolvimento infantil, mas fundamentados neste aspecto espiritual. É também uma personalidade nova em desenvolvimento. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação, dos estímulos da presente existência. Então, o que é que vai acontecer com essa criança quando ela reencarna? O que é que eu preciso fazer para que ela evolua, para que ela possa progredir? Está aqui. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação e dos estímulos da presente existência. Mas claro que isso, minha gente, é impossível. Então não é só criarmos com amor, mas fazermos muitas coisas para que ela realmente possa crescer. Do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, intelectual, às vezes, são tão preparados, já chegam com tantas habilidades, com tantas probabilidades, de conhecimentos, de riquezas de conhecimentos que já obtiveram em vidas anteriores. Sou eu? Ah, perdão. É representante da espécie humana e vai necessariamente obedecer a certos padrões instintivos de desenvolvimento que são comuns à espécie. Claro, por exemplo, o ato de mamar é mais do que natural. Esses instintos, eles permanecem em nós. Mas existem outras coisas que precisamos fazer para o engrandecimento do espírito. Ah, mas nós não fomos... Eu acho muito interessante que aí começam as observações. Ah, mas nós não fomos criados assim, não. Nós fomos criados de outra maneira, claro. Nós não somos iguais, principalmente, Mas temos que começar a perceber melhor, observar melhor. Kardec chama a nossa atenção para essa observação. E que ela tem que realmente ser muito cuidadosa para percebermos como são os nossos filhos como espíritos. São bons, são amáveis, são solidários, são fraternos, são sinceros, são autênticos, porque eles vão apresentar defeitos. Nós temos que chegar mais próximos a eles, dialogar com eles,
fazer perguntas a eles, nos tornarmos verdadeiros amigos deles. Leva tempo? Leva tempo. Desenvolvemos um esforço? Desenvolvemos um esforço. Muitas vezes, numa encarnação inteira, nós teremos que nos sacrificar em função dos nossos filhos. Uma encarnação inteira. Para que na próxima já estejamos numa situação bem diferente e que já não venhamos a sofrer tanto. Essas interações proporcionam novas ideias na análise do desenvolvimento infantil, cabendo à personalidade espiritual evoluir constantemente para engrandecimento do espírito. Acabamos de fazer essa análise. Pode continuar. Aí começamos então, né? Quando quando começamos a falar sobre obsessão, estudos sobre obsessão são extremamente complexos pela diversidade de manifestações e origens. Então, essa seria uma das causas que podem, né, levar a criança ao suicídio. Uma obsessão tenaz, né? Uma obsessão constante. Obsessores que estejam ao lado desse espírito, há muitas existências. Porque vai depender dos prejuízos que causamos. E nós sabemos que os obsessores, eles não conseguem perdoar facilmente. Que há por parte da espiritualidade maior um trabalho enorme na tentativa de demover esses companheiros, esses espíritos infelizes, que não querem argumentos, que não querem ouvir argumentos, justificativas em função do mal que lhes foi feito no passado. Nós já sabemos isso. Então é complexo? É complexo, porque não sabemos o que fizemos. E se estamos ao lado de espíritos difíceis, como muitos dos nossos filhos, é porque temos obrigações. Como é que diz, né? Temos culpa no cartório, não é assim? Temos culpa no cartório, sem sombra de dúvida. Claro, nós não estamos ali por acaso, não existe o acaso. Não existe o acaso para nós, filhos. Tudo acontece porque precisa acontecer. Obedece a uma lei de ação e reação, ou de causa e efeito. É incrível como a justiça divina, ela é absolutamente perfeita. Ela nunca vai falhar conosco. Quando nós começamos a reclamar muito, a nos tornarmos muito rebeldes em função das provas, nós estamos errados. É evidente que nós estamos errados. Nós temos que trabalhar em nós qualidades, sim, virtudes que precisamos obter para vivermos melhor e para podermos observar melhor aqueles que estão conosco, que vivem conosco e que precisam de nós. Para podermos, eu já li então, né? Esse aqui. Para podermos analisar o que se passa com a criança e com o adolescente atingidos por esse grave problema da obsessão, é preciso avaliarmos as condições provacionais desses espíritos encarnados e que os prendem a desafetos do passado no estágio de evolução que ainda permanece. Aí o que vai acontecer? Como é que nós caracterizamos isso, né? Essas ligações entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados.
ou os espíritos, ou aqueles invisíveis, né? Seres invisíveis, como nós também falamos. O que é isso? O que a ciência espírita nos diz? Que isso é o quê? É uma palavra só. Quando nós nos encontramos com estas entidades, não é? Sejam elas boas, sejam elas ruins, o que acontece? Nós, uma sintonia, estabelecemos uma sintonia. Agora, isso é o quê? Mediunidade. Ah, tem mediunidade infantil? Claro que tem mediunidade infantil. Evidente que tem mediunidade infantil. Esse é um outro problema. Nós temos que começar a trabalhar melhor com essa questão. A Federação Espírita Brasileira começou pesquisas, acho que em 2017, está no livro. O que eu não disser com certeza, vocês podem realmente procurar no livro, que está lá escrito direitinho. Então, foi feita uma pesquisa porque as federativas dos estados começaram a perceber que as crianças estavam tendo um comportamento extremamente confuso. Não sabiam o que estava acontecendo. Os centros espíritas começaram a ter reuniões e uma das questões que estavam colocando foi essa. Então vamos ver o que está acontecendo com as crianças. E qual não foi a surpresa? Porque essas duas questões não foram previstas para serem pesquisadas, quando as respostas colocaram que elas apresentavam tristeza profunda. Tristeza profunda para os especialistas é depressão infantil. Depressão. A criança, tristeza profunda e ideias de suicídio. E ideias de suicídio. Então, como é que faz? Mediunidade infantil. Então o livro, ele traz orientações sobre isso, no sentido de podermos entender um pouco melhor e aconselhando aos pais que não fiquem preocupados, que isso pode ocorrer. Colocamos até a infância do Chico, da Dona Ivone, do Divaldo, que tinham essa facilidade, conversavam com amiguinhos, ou então viam pessoas adultas, né? O Divaldo que viu a avó, quando ela chegou para falar com a mãe dele, e a mãe brigou com ele, porque disse que, menino, não sei o quê, quase que apanhou, né? O Chico às vezes falava sem saber que aquela entidade, né, estava desencarnada, aquela criatura estava desencarnada, não é? Não era criatura. Bom, então vamos lá, vamos continuar, por favor. Não, eu acho que voltou para trás, não foi? Eu repetiu. Voltou, voltou para trás. Não há obsessão unilateral, e a permuta entre obsessor e obsidiado se nutrirá segundo o tipo de emoção e conduta infeliz a que se afeiçoam. As crianças e adolescentes se deixam arrastar pelo mal da depressão, que é a doença do espírito, e no espírito deve ser tratada, muitas vezes influenciados por esses afetos. O que quer dizer se não há obsessão unilateral? Todos nós sabemos. É a sintonia, a palavra que foi dita, né? Então, eu contei isso também na UEFA. Minha neta nasceu, um espírito extremamente afim comigo, paixão da minha vida, né? Eu tenho vários netos, mas essa é a paixão da minha vida. Chorava que se acabava. Aí eu fui tirar uma receitazinha. Nós temos o Grupo Espírita André Luiz, que tem um trabalho muito bom, né? De receituário mediúnico, e que nesse receituário existem diagnósticos. Eu não vou contar, porque não faz, né? Não teríamos interesse de eu fazer outros comentários, mas eu só vou dizer isso.
existe o diagnóstico de interferências espirituais, ou seja, obsessões. Aí está lá, recém-nascida, 10 dias, 20 dias, sei lá, não, 10 dias exagero, 1 mês e meio, sei lá, obsidiada. Ah, fiquei danada, fui falar com o presidente do Ciro, que história é essa? Como é que uma criança recém-nascida pode ficar? Pelo amor de Deus, Clara, você esqueceu que o obsessor está acompanhando esse espírito há muito tempo. Eu já comentei sobre isso há pouco. E olha, vou contar uma coisa, ela está com 30, o meu neto mais velho está com 40, ela está com 38 anos. Deu trabalho? Deu. Deu trabalho, por causa do obsessor. 38 anos. É uma beleza de pessoa. Mas, infelizmente, alguma coisa aconteceu que a prejudicou muito nessa existência. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de realmente avaliarmos essas questões. As crianças e adolescentes se deixam arrastar pelo mal da depressão. Aí é que a gente entende que muitas vezes crianças depressivas podem estar obsidiadas. Nem todas, a gente tem que ter um certo cuidado. Ah, então tá obsidiada, então vai ficar depressiva. Não, não é por aí. Vai depender da situação, dos problemas que ela está vivenciando, vai depender de muitas coisas. Porque existem outras razões para levar a criança à depressão. Por exemplo, pais depressivos. Quer uma coisa para levar a criança para a depressão? Pais depressivos. Pronto. A criança, desde pequenina, lida com aquilo. Isso são de especialistas mesmo. Best-sellers em países, vendendo assim como pão na padaria, né? Todo mundo lendo, estudando. Então, pais depressivos é um desastre. Não podem se deprimir. Por isso é que a gente leu aquele trecho sobre o sofrimento. Quem está sofrendo, procure alguém que esteja sofrendo mais e que precise de ajuda. Olha, o sofrimento acaba na hora, acaba no ato. É assim, acaba no... Nossa, não dá nem tempo da gente pensar em nós mesmos. Não dá. Não dá. Vamos lá? Pode passar. Os sintomas da depressão, de um modo geral, são diagnosticados pelo... Estamos falando de criança, tá, minha gente? Abatimento físico ou moral, tristeza, desolação, perda de interesse, perda de amor próprio. Aqui tem um R a mais. Atraso motor ou agitação e sentimentos de indiferença, que são frequentemente acompanhados de ideias agressivas ou tentativas de suicídio. Pode passar. Qualquer que seja o grau da depressão, maior ou menor, traz muitos sofrimentos para aqueles que sentem intenso pesar por terem de enfrentá-lo. As primeiras manifestações de depressão infantil encontradas em crianças até 3 meses de idade ocorrem fundamentalmente nos filhos de mães deprimidas. Acabamos também de dizer, pode passar. A melhor maneira de agir contra as agressões sociais que ameaçam os nossos filhos é cultivar como roteiro os ensinamentos cristãos. É preciso nutrir em seus corações a fé na existência de Deus, ensinando-lhes a orar humilde e sinceramente. Essa vai ser a fala da nossa companheira Flau, né? Ela vai trazer uma mensagem sobre isso logo no final. Mas queríamos que vocês refletissem sobre isso. Falamos sobre o sentimento religioso na criança, que é fundamental. Pode passar. As taxas crescentes da depressão são uma consequência de modernidade, o ritmo da vida. Isso foi do Andrew Solomon. É um autor que nós aconselhamos que vocês leiam. Ele não é espírita, mas ele fez trabalhos belíssimos sobre depressão
vale a pena, não é? Ele tem de vários formatos os livros dele e são fáceis de serem encontrados. O ritmo da vida, o caos tecnológico, a alienação das pessoas, o colapso da estrutura familiar, a solidão endêmica, o fracasso dos sistemas de crença religioso, moral, político, social, têm sido catastróficos. Tudo bem? Vamos concordar com isso, evidentemente. Está dentro da sua mensagem, pode passar. O suicídio figura entre as 3 principais causas de morte de pessoas que têm 15 a 44 anos de idade, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele é responsável anualmente por 1 milhão de óbitos, o que corresponde a 1/4% do total de mortes. O desespero e a inconformação não podem reduzir a fé que possuímos e que procuramos com sacrifício alcançar. Então, o conselho que nós damos, sem sombra de dúvida, é que possamos cada vez mais seguir a doutrina, seguir o Evangelho, para podermos também nos transformar, de maneira a não nos deixarmos desesperar. É uma palavra que infelizmente nos desequilibrar, né? Professora, Me chama de Clara. não, Tá bom. Tá na Tá bem. categoria de Então professora. tá. O caso é o seguinte, eu gostaria de dar alguns testemunhos, né, nessa parte da senhora, por quê? Porque eu lido com isso. Isso é na segunda parte? Deixa Deixa eu só só colocar a ré. Tudo bem, eu aguardo a minha oportunidade. Tá bem. Porque de repente poderia, talvez fosse ser importante, né? Vou deixar ela fazer isso agora, só um minuto. Eu gostaria. Professor, o caso é o seguinte, eu sou uma mediadora de conflitos do Fórum João Mendes de São Paulo e fui uma mediadora familiar desde que eu nasci. E, independentemente disso, o que eu percebo hoje, com todas as questões que eu atuo, porque antes disso eu também fui advogada, tive uma carreira de advocacia por um bom tempo, inclusive na advocacia familiar. O que eu observo é que a linguagem, a partir do ano 2000, se alterou. E muitas pessoas não se deram conta disso, como ainda não estão se dando conta disso. Nós tivemos aí, a senhora estava comentando sobre a questão kardeciana, e eu sou uma kardeciana de carteirinha, tá? Independentemente de estar no centro ou não estar no centro, eu sigo isso como filosofia de vida desde que nasci. Então, eu digo para a senhora, eu tive assim, um dos meus maiores conflitos e vivências na vida foi o Dr. Marco Antônio, que me ajudou a segurar a peteca. Não vai se esconder, viu, Dr. Marco Antônio? Pode ir para baixo daí, que não tem importância, eu vou falar. E ele que me segurou, porque ele me deu aí uns livros para ler. E em cima desses livros, com todo o conhecimento que tenho, isso daí eu consegui levar, entendeu? Que até eu me surpreendi e agora eu estou cheia de surpresa, que até eu não estou me aguentando de tanta surpresa. E aí eu digo para a senhora o seguinte, o que nós temos que mudar hoje, e que é uma coisa difícil para todas as pessoas aceitarem, é que nós estamos saindo da linguagem intelectual e passando para a linguagem emocional. Então seria da inteligência intelecto para a inteligência coração. E quando a gente fala em inteligência coração, a gente fala em trabalho de sentimento, trabalho de emoções. Por quê? Porque nós nascemos, a primeira coisa que toca em nós é o coração. É ele que nos dá a vida. Então hoje nós estamos sendo chamados à percepção desta vida por uma linguagem de sentimento, sabendo que esse sentimento afeta no sentido de como eu falo com a senhora, como a senhora escuta o meu falar, porque às vezes o que eu falo chega na senhora com uma outra linguagem, porque a senhora traz também
uma outra visão. E se eu não tenho a paciência de entender, de olhar para a senhora, de reconhecer a senhora, de ouvir a senhora, fica muito difícil. Então é isso que eu queria passar. Não foi exatamente uma questão levantada, né? Foi realmente uma contribuição que você traz para nós. Então, nós sabemos que os sentimentos são fundamentais nessa hora. E nós, espíritas, temos que ser bons. E o que é ser bom? Efetivamente bom. Se sermos sinceros, sermos... O que mais? Vamos me ajudar. Hein? Valores morais, fraternos, que mais? Amizade, termos amizade realmente por aquelas pessoas, com esse intuito para ajudá-las. Compaixão, né? Compaixão. Compaixão, caridade, não é? Tolerância, compreensão. Nós temos todas essas qualidades para podermos, né, manter diálogo com companheiros. Tá, tudo bem. Faltam 10? Tá bem. Vamos lá, vamos continuar. Diz Emmanuel, isso é uma chamada de Emmanuel. Ao sentirmos a aproximação do desânimo, que nos faz cair ao chão das dificuldades, tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos, mas ao lado de Jesus, que nos ajuda a vencer os obstáculos contra os quais precisamos superar, bem como aceitar o seu abençoado convite, impulsionando-nos a lutar cada vez mais. Nos fortalecer pela fé. Lembra que nós já falamos? Quer dizer, para fazermos determinadas coisas, temos que ter confiança em nós e principalmente na espiritualidade maior, em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso modelo e guia. Se nós não tivermos confiança, nós não vamos fazer nada, absolutamente nada. Ai, será que isso vai dar certo? Mas se eu for falar com ele, o que ele vai me dizer? Não, ele vai responder assim, ele vai responder assim. Então aí um quadro que a gente já, né, projeta, que na realidade pode não acontecer, porque naquele momento nós podemos vibrar, podemos pedir ajuda, amparo, para que as coisas possam ser amenizadas. Podemos não resolvê-las naquele momento, mas vamos amenizá-las. E aos poucos, passo a passo, nós vamos começar, né, a sentir que estamos resolvendo certas questões. Que a pessoa está melhorando. Nossos filhos não estão tão revoltados ou tão agressivos, né? Nós vamos falar também, se pudermos, talvez não tenhamos muito tempo, sobre a importância do culto do Evangelho no lar. No momento em que estamos no culto do Evangelho, junto à família, quantos problemas podem ser colocados? E é evidente que nós precisamos ser muito, né, pacientes e não autoritários. Nós não estamos ali para mostrar autoridade, nós estamos ali para mostrar afeto, amor fraterno. Mesmo que nós tenhamos razão e eles não. Mas nós temos que conversar com eles até que eles entendam isso. Porque o que nós não pudermos fazer, eles farão. Pode deixar que Deus dá um jeito e eles farão. Então temos que ter calma também. Como é que diz o Dr. Bezerra? Eu gosto muito de repetir isso para todos os meus grupos. Sem apressamentos. Dr. Bezerra diz muito essa palavra. Sem apressamentos. Só que aí a gente diz, mas Dr. Bezerra, atualmente não dá sem apressamentos. Porque a coisa está tão, né, turbulenta, está tão horrorosa, que se nós não fizermos alguma coisa
rapidamente nós não vamos chegar, né, a lugar nenhum. Mas não é por aí. Apressamentos é no sentido de termos equilíbrio, de termos calma para resolvermos as coisas. Vocês vão encontrar no livro sobre a questão da violência doméstica que o falar, a maneira com que nós falamos com o outro, não pode ser agressiva. Nunca. E nós temos essa mania de querer mandar nos filhos. Não faz isso, não faz aquilo, não pode... Uma coisa que nós colocamos nesse livro sobre suicídio é que não adianta, os discursos morais, eles são muito bonitos, mas nem sempre eles vão causar o efeito que nós queremos. Nós temos que exemplificar. Olha só, o que Kardec nos falou sobre a aquisição de hábitos? Nós temos que exemplificar para os filhos. Eu quero que ele faça isso, então vamos tentar, junto com eles, vivenciar determinado momento, situação, sei lá, né, para que ele perceba claramente como ele tem que se comportar. É claro que nós vamos conversar, trocar ideias, tudo isso a gente pode fazer. Agora, ficar discussando, não pode, não adianta, minha gente, não adianta. Ele tem que experimentar. E aí a gente dá umas dicas, inclusive, né, citações dos espíritos, do próprio Kardec, mostrando de que maneira nós podemos. E aí falamos em Aristóteles, quando Aristóteles diz que as virtudes só serão obtidas, só serão conquistadas pela prática. Pela prática. O que é? Isso é difícil? Claro que não é difícil. Então nós temos que demonstrar para os filhos isso. Já fechou aí? Não. Então paramos aqui na segunda parte. Nós íamos entrar, mas já está no nosso tempo, depois, um fechamento rápido, a gente vai para essa segunda parte aqui. Tudo bem? Então tá. Obrigada. Bom, pessoal, então no andar de baixo tem um lanchinho esperando por vocês. Quem tiver perguntas, pode entregar as perguntas para mim ou para o Daniel, que está ali atrás. A gente vai estar por aqui, acho que o Daniel vai ficar aqui no salão e eu vou estar lá por baixo, aí vocês podem entregar as perguntas e a gente retorna às 4h50. Tudo bem? Não. 3h50, isso mesmo. Obrigada, viu?